enfim, inaugurada, a Nilza tinha a pretensão de oferecer um outro serviço de apoio, de advocacia, enfim. E ela tinha falado comigo que ela gostaria que eu fosse a advogada que iria prestar algum apoio em relação às amigas da mama. Mas até então eu não sabia absolutamente nada sobre eu sabia que era uma ONG de câncer de mama, mas eu não tinha relação nenhuma. Eu participava de alguns eventos porque ela pedia para estar presente, mas não tinha relação nenhuma com a causa. Era quando ela pedia, né? E aí foi assim que eu acabei me envolvendo com tudo isso, meio que entrando de gaiato nessa história toda. E hoje eu tô aqui, né? Muito legal, muito bom. Eu, antes de comentar, porque sempre que o convidado fala, eu comento, né? Escuto e comento sobre, faço uma pauta da pauta, né? O Alex comentou agora que o dia que a gente for administrado pela sensibilidade feminina, a gente vai viver em um mundo melhor. Então, né, já estou fazendo esse Eu comentário concordo. aí. Eu também concordo. Eu, eu digo que eu fiquei muito melhor quando eu fiz 30 anos, isso algum tempo atrás já, Tanto, né? e ativei, assim, né, porque a gente tem, né, o homem tem a sensibilidade, né, tem a parte feminina, como a mulher tem também, né, um pouco do masculino faz parte isso aí do nosso fisiológico e eu também, eu carimbo e assino embaixo. A Cíntia, um beijo para a Cíntia que entrou aí, a Michelle também do Praia Limpa Gaivota, a Suelen eu vi por aí, pessoal, todo mundo que entrou, vai passando aqui, né? A gente não está comentando para a gente escutar a nossa convidada, mas um beijo aí, né, Daya, para todo mundo, né? Um beijo aí para quem está nos assistindo. Augusto Pelegrini também entrando aí, bem-vindo, queridos, todo mundo. Daya, ah, vamos passar agora um pouco, então. Aliás, deixa eu fazer meu comentário. Muito importante a tua fala, por quê? Né? Por quê? Porque a, a Dayana, a Dayana Godoy, né, envolvida com as causas sociais, ficou muito claro, então, que nunca foi uma coisa forçada. Não da tua parte, né? Só da Nilza. Sim. Só da Nilza. Ah, não adianta, a pessoa que tem estrela, ela vê, ela consegue enxergar a alma das pessoas, né, Dayana? E ela viu em ti, ela viu como eu já te falei isso com todo respeito, viu, Paulinho? Eu sempre digo que por trás dessa vozinha mansa aí tem uma leoa, né? A mulher ela vai mesmo, então, com Isso todo que tu carinho, nunca me ouviu gritar, imagina se tu tivesse ouvido. eu só vi a parte fala mansa e conquistadora. Imagina quando a régua bate na classe, né? É, Mas muito legal a gente ver essa parte, né, Dai? Ver que além de a Nilza enxergar em ti uma pessoa que poderia continuar o trabalho dela, e ela também, que Deus o tenha, né, que as energias superiores aguardem Nilza, nossa mestra, uma mulher incrível no município. Eu tenho maior honra em dizer que eu convivi minha adolescência, desde a minha adolescência eu já entendo o valor da mulher, né? Isso é tão bom para a gente que é um ser consciente, né? E a Nilza fez história aqui e ela viu em ti, né, Dayana, a, a sequência do trabalho dela, ela sabendo que ela estava se despedindo já, né? O pessoal que está nos assistindo, acho que não tem problema nenhum falar, né, Paulinho? Se tu me permitir, a Nilza foi mais ele uma falou que pessoa sim. incrível que nos deixou. Ah, Ele não? falou que sim, que não tem problema. Tá bom. Achei que não, Deus já ia. Roubou. Ela faleceu essa doença incrível que é, né, a mudança da nossa célula, a transformação da célula, né? A célula aquela que é bonitinha e boa, ela fica mais, né? Que é esse câncer que já levou tantas pessoas e continua aí por aí. Bom, é, nessa questão de ela te enxergar como uma pessoa que ia dar sequência no trabalho dela, Dayana, eu quero fazer um comentário também.
da tua parte acadêmica ali, tá? E falar para os nossos convidados, né? E fazer esse comentário que eu acho interessante. Tem tantos casos, né? Cada um tem uma digital, eu sempre digo. Tem tantas situações por aí. Tem aquele que ganha faculdade e não dá valor. Tem aquele que ganha e dá valor. Tem aquele que batalha, batalha, batalha para entrar na faculdade, faz tudo, trabalha 3 turnos, né? Para estudar no quarto, mas não dá valor. Tem aquele que trabalha e dá valor. Enfim, são N casos. E também tu esclareceu mais uma coisa legal, que tu teve a oportunidade de ter um pai que te deste a academia, né, a faculdade, mas eu quero falar uma coisa aqui que eu acho interessante, né, que eu sou pai hoje, e a gente tem que ter essa reciprocidade e esse respeito, né? Às vezes a gente faz um comentário que nem esse, por exemplo, e algumas pessoas têm outros entendimentos, né? Ah, ela lá ganhou a faculdade. E o valor do pai, né? A gente é pai. Eu tenho meu garoto com 4 anos, eu já faço planos para ele lá na frente. E esses dias me peguei pensando numa faculdade para ele. Sim. Né? Então faz parte da gente. Então é legal a gente ressaltar essa situação de que existem N situações, mas o mais importante é a troca de valores. Né? Um pai que apostou numa filha e a filha que deu retorno para o pai. E né, só orgulho. E faculdade completa, né, completada Todo com pai gostaria, né, êxito. Tom? Todo pai gostaria de dar o melhor para o seu filho. Eu tive a felicidade, muita sorte, como eu disse, os meus pais não são ricos, nunca foram, mas ele trabalhou muito, assim, e que bom que ele conseguiu possibilitar isso tanto para mim quanto para o meu irmão. E que bom que hoje eu posso usar o que eu aprendi na faculdade para poder ajudar outras pessoas. Muito bom, verdade. E tu, depois que a Nilza te inseriu, assim, né, chegou no palco e fez assim, ó, as 2 mãozinhas nas costas, vai! Sabe que Começou a ser tinham pessoas que falavam para mim assim, ai, a Nilza tá te treinando, ela tá te preparando. Eu dizia, não, claro que não, eu só tô ajudando, eu não via o que ela estava fazendo. Para mim, até aquele momento, eu estava colaborando, eu estava ajudando, porque, enfim, era minha sogra, era muito mais difícil dizer não para ela, né? E até porque ela, aliás, ninguém dizia não para a Nilza, né? Não existia essa palavra, ela dava um jeito de fazer acontecer. E para mim era mais difícil ainda. Então, porque tinha uma relação pessoal, não era só trabalho. E eu sabia que tinham poucas pessoas que ela podia simplesmente pedir. Então, foi assim que ela foi me inserindo e foi assim que eu comecei nesse trabalho social. Eu meio que sem querer e hoje meio que começou a virou meu gostar, estilo de vida, né? verdade. Esse link a gente vai aproveitar essa ponte agora que fez para a gente iniciar o terceiro quarto da live, já se passaram meia hora, Nossa. e começar, depois dessa introdução, né, eu acho que essa 1 hora de live ela é legal, porque nos primeiros 20 minutos, 30 minutos, a gente pode fazer essa introdução um pouquinho da vida do nosso convidado, Uhum. né, para a gente saber um pouquinho como foi o início, né, o que a pessoa pensava lá atrás, se já tinha um carinho, a gente sabe que cada um traçou a história nessa digital aí, e vamos aproveitar para entrar então na nosso primeiro tópico da pauta, que é a vida de um voluntário, né, na questão dia a dia, né, Dan? Eu acho que a gente pode falar, o voluntariado é uma coisa que eu acho que a gente, falando o dia a dia, já resume bastante coisa, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como é que é, né, ser uma mulher que, que hoje, nesse mundo atual que a gente vive, né, com tantos preconceitos, tantos
entendimentos diversos. Como é que tu faz, assim, o que te dá essa força para ti, além do lado A, que, como eu falei antes, poderia ser o lado B, né? E o lado A ser a coisa que a gente mais gosta de fazer, mas tu deixar o teu lado A, que é cumprir um expediente durante o dia, né? A gente sabe que a questão jurídica hoje, uma boa noite aí para a Franciele, bem-vinda, Fran, que honra, a Franzinha aí, ó, Oi, é Fran. a Fran, né? É a Sim, Fran, a Franzinha, bem-vinda, um abraço aí para o Rodrigão, aí, ó, nosso departamento jurídico, aí, o nosso jurídico da prefeitura em peso, né? Eu ia comentar agora que a Dayana trabalha com a questão jurídica no dia a dia, é uma questão, muita concentração, né? Quem já teve oportunidade para trabalhar com processos e qualquer área processual sabe que tem que ter muita atenção, é muita concentração diária e o mental leva bastante energia da gente. Como é que tu faz, Daya, para fazer isso, para ter essa força? Mas antes, vamos aproveitar que eu li a pergunta, então, para a gente não perder a Michele do Praia Limpa. Um beijo, Mi. Show de bola. A gente te ama. Ó, como funciona a busca de ajuda para as mulheres? É uma pergunta para ti. Eu acho que acredito na questão jurídica, né, Michele? Na questão jurídica ou na questão social mesmo. Eu acho que tu pode aproveitar, fazer a introdução da questão do voluntariado e entrar nisso, né, Daya? Tu pode sim. até entrar nesse contexto, porque uma coisa está linkada à outra mesmo. Tu ter essa força para depois do expediente fazer o voluntariado e buscar, né, esse apoio para o teu circuito. Tem as nossas vitoriosas, tem um beijo para nossas guerreiras da BAME, todo o clã lá, essas mulheres lindas. Fala para nós. Sabe que às vezes é muito difícil, assim, passar a parte da manhã, aliás, a manhã toda, a tarde toda, fazendo outras coisas, enfim, e chegar em casa e saber que a gente tem um trabalho que se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Então, quando eu assumi as Amigas da Mama, a ABAME, que foi em 2016 com o falecimento da Nilza, a princípio eu tinha feito isso para não fechar, porque eu sabia, eu e o Paulo conversamos, que se não fosse feito, eventualmente iria fechar. Porque era o sonho da Nilza, era o legado da vida dela, essa promoção da saúde, a luta contra o câncer de mama. Ela lutou 14 anos contra essa doença. E eu não queria que isso morresse com ela. Eu acredito, e aliás, eu acreditava, e hoje eu acredito mais ainda, depois de tudo que eu já vi nesses 4 anos, que a causa do câncer de mama não podia morrer com ela. E as amigas da mama eram maior do que ela, do que eu, do que o Paulo, do que todo mundo, assim. É uma coisa que merece e que tem que perpetuar, sabe? Então, no começo, eu comecei a fazer esse trabalho porque eu não queria que terminasse, eu não queria que fechasse, porque eu acreditava que as pessoas que precisam de ajuda, elas precisam de ajuda. Então, a gente tinha que arrumar uma forma de oferecer assistência para essas pessoas. E como eu disse, antes de eu começar na ONG, eu não sabia como que ia ser. Mas o meu pai já estava lá, o meu pai era o tesoureiro da ONG, nomeado pela Nilza. E a minha mãe já estava na ONG também. Ela era coordenadora da sede ali da Casa Rosa, eles já estavam lá. Então, eu fui a última a efetivamente começar a trabalhar pelas Amigas da Mama. E para mim foi muito, muito importante esse apoio. E eu tive muita sorte assim mesmo, porque eu tive mulheres, as voluntárias, que elas olharam para mim. Imagina, eu tinha 29 anos quando aconteceu isso. Elas olharam para, sei lá, para essa guria aí que não sabia nem o que ela estava fazendo, nem o que ela ia fazer para continuar isso aí, para fazer um outubro rosa. Imagina, eu não sabia nem por onde começar, qual era o primeiro passo, com quem eu tinha que falar, mas eu tive pessoas que olharam para mim e que acreditaram que era possível fazer.
e elas me deram muito apoio, muito suporte e a gente foi aprendendo junto. Em relação a como funciona essa questão do apoio, falando especificamente sobre o câncer de mama, é muito difícil a gente saber, por exemplo, as pessoas que precisam de algum suporte, algum apoio. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que ela está sentindo alguma coisa, estou falando em relação ao trabalho de suporte que a ONG faz, tá? Ela vai lá e faz, por exemplo, uma mamografia de rastreamento, que a ONG fornece esse exame gratuitamente, com caixa da ONG, tá? A partir de eventos que a gente faz, brechó, enfim. E daí ela detectou alguma coisa nesse exame. E a gente faz o quê? A gente faz um contato com a Secretaria da Saúde para começar a agilizar esse atendimento, porque quem está com câncer não quer 30 dias, não quer 60 dias, quer para ontem. O câncer é uma doença contra o tempo. E aí a gente já começa esse contato com a saúde do município. E aí como é que funciona? O município aqui no litoral, ele faz o atendimento de atenção básica. Mas aí ela precisa depois sair da atenção básica e entrar, fazer uma cirurgia, fazer alguma químio, algum procedimento médico mais elaborado. Essa pessoa, ela sai do sistema do município e entra no sistema do estado. Vocês sabiam que o sistema do município e do estado não são interligados? Eu não sabia. Então, se essa pessoa faz uma cirurgia, o município não sabe como essa pessoa ficou. Se ela melhorou, se ela, sei lá, se aconteceu alguma coisa. Então, para a gente é mais difícil ainda de saber. Então, a gente faz nós temos o controle das pessoas que a gente atende, que precisam de algum suporte, de alguma ecografia transvaginal, ecografia mamária, mamografia, enfim, a pessoa que nos procura pedindo ajuda, a gente consegue monitorar essa pessoa. A gente fica com os dados dela, a gente liga e, enfim, a gente pergunta se ela precisa de alguma coisa, a gente, enfim, nós nos colocamos à disposição para aquela pessoa. Ela fez a cirurgia, ela fez a químio, ela precisa de uma peruca agora, ou enfim, algum conhecido dela precisa de uma cadeira de rodas, uma bengala, uma muleta. Tudo isso a gente pode fornecer esse tipo de apoio, porque a gente está ali para fornecer esse apoio, sabe? Então, esse cadastro, esse banco de dados dessas pessoas, nós temos. E essas pessoas a gente se propõe a conseguir manter esse suporte. Mas se eu chegar hoje para o município e perguntar assim, poxa, secretário, quantas pessoas estão fazendo tratamento de câncer hoje? Ele não sabe. Então, É, é difícil, sabe? Eu dizer assim, como funciona esse atendimento. Para nós, a gente conta muito que a pessoa vá nos procurar, porque a gente não tem como saber ou rastrear essa pessoa que está precisando de ajuda. muito bom, Dayana. A Michelle até fez outra pergunta legal, né, Michelle? Boa explanação da doutora. Essa, essa interlocução hoje, ela move o mundo, né? Eu acredito que ela faz a grande diferença no planeta. A informação, a gente sabe que há muito tempo atrás nós não tínhamos essa ligação como temos agora, os veículos de comunicação não nos permitiam esse acesso à informação. Então, hoje, os projetos podem se desenvolver muito, e muito rápido também, devido a essa informação que a gente tem, de poder também ajudar nessa questão que é importante. Eu posso aqui dar um exemplo agora na questão do cadastro por R$ 600. Uhum. Quantas famílias não tinham um telefone, né? Sim, sem Não telefone para tem esse acesso à internet. internet, não sabem Essa fazer pessoa é essa... resistente para o governo. Exato. E outras, a página às vezes atualiza uma vez ali, a pessoa desiste, né?
Então, quantos amigos nossos, eu acredito que até tu deve ter feito aí essa interlocução nesses procedimentos, né, ajudando pessoas. A gente tem, graças a Deus, Sim. hoje no município de Imbé aqui, tantas pessoas engajadas nessa questão de humanitária, de ajudar mesmo, de fazer a interlocução da informação. E a Uhum. ABAME, para quem está nos assistindo, é isso. A ABAME, ela é a provedora de vários eventos, Michele. Até vou te responder pela doutora na questão de que se tem ajuda psicológica. Tem, né? Eles desenvolvem vários estandes, vários eventos, onde cada evento promove alguma coisa, não só para as que estão em tratamento, mas também as vitoriosas, que a gente chama que são as que já passaram, já venceram o câncer, né? Essas pessoas continuam também em contato com a, a associação beneficente. E vale também falar, né, Dayana, que a Nilza, para quem acha que ela conquistou as posições políticas dela aqui em Bé, devido à força barra também, ou se aproveitar do câncer de mama para ser, não, ela teve a doença. E ela contornou, ela arrumou na doença forças para desenvolver o projeto e criar a secretaria, né, junto às lideranças políticas e ter toda essa força que a BAME criou com ela vestindo, propriamente dito, a camisa da doença, né, Daya? Ela Sabe, usou e se fortaleceu com aquilo para... sabe que a gente tem muito orgulho, assim, de dizer, porque a Nilza descobriu que ela era portadora do câncer de mama com 40 anos, no dia 18 de julho de 2002. E nessa época ela era vereadora já do município e ela foi autora da Lei de Promoção da Saúde Mamária do Imbé. E aí, como ela era vereadora, enfim, ela tinha uma articulação política junto aos deputados estaduais, ela conseguiu que essa lei do Imbé, da promoção da saúde mamária, virasse uma lei em todo o estado do Rio Grande do Sul e foi sancionada em 2004. Então, a gente tem muito, muito orgulho de dizer que o 18 de julho, o dia que a Nilza descobriu que era portadora do câncer de mama, virou o Dia Estadual de Combate ao Câncer de Mama no Rio Grande do Sul. Então, o 18 de julho estadual nasceu no Imbé. A Nilza, ela trabalhou muito, ela lutou muito, porque ela, mesmo com condições que ela tinha a profissão dela, além de ser vereadora, mas ela queria ajudar as pessoas que não tinham as mesmas condições que ela, tanto não só financeira, mas psicológica, de informação, porque ela não queria, e foi uma missão que ela estipulou para as amigas da mama, que nenhuma mulher morresse por desinformação, porque isso às vezes acaba matando muito mais do que a própria doença. Não saber para quem pedir ajuda é muito tão ruim quanto a própria doença, sabe? Verdade, Daya. Eu até fiquei um pouco emotivo agora que tu estava falando, eu estava lembrando, desculpa pessoal, mas eu estava lembrando dela, a mulher tão guerreira que a doença já estava consumindo ela, e ela muito forte, ela mostrava muita força para todo mundo, ela não deixou a peteca cair em nenhum segundo, né? Inclusive passou mal inúmeras vezes em público, na frente de todo mundo, mas sempre com aquela voz de retorno positivo e de altivez às pessoas no seu entorno, né? E de dizer que nada pode nos abalar, que a gente tem que lutar até o fim. Então, assim, bah, galera, aqui eu fiquei emocionado mesmo, tinha uma ligação muito forte com ela, e Nilzinho, né, Paulinho, mais Sabe, uma vez, com todo sabe que respeito, né, por mãezinho, sabe como pra que te ver o muitas legado que ela pessoas, deixou, né? sim, muitas pessoas assim não entendiam porque que mesmo doente assim, ela nunca parava de trabalhar. Mas a questão de estar ajudando quem precisava, não só pela ONG, mas depois ela, quando ela faleceu, ela era secretária da mulher. Então,
o fato de estar trabalhando para ajudar as outras pessoas faziam com que ela pensasse em outras coisas, não só na doença dela. E ela queria ser útil, sabe? A Nilza era uma pessoa que ela amava muito a vida, sabe? Eu lembro assim muito, a vida era uma das palavras, vida era uma das palavras mais que ela mais falava. E ela tinha muito apego à vida. E tanto que ela lutou por 14 anos contra essa doença que ela não escolhe rico, ela não escolhe pobre, ela não escolhe negro, branco, mulher, homem. Ela, infelizmente, às vezes ela vem e acaba levando as pessoas que são importantes para nós. E é muito, muito triste, assim, porque ela não debilita só a pessoa que está com a doença, todo mundo sofre junto com ela. Verdade. Eu quero mandar um beijo aqui para dona Carmen, comandante dona Carmen, entrou por aí. Pessoal, para quem não sabe, a dona Carmen, que é apresentada, A dona Carmen, minha mãe, eu- e a coordenadora da Casa Rosa a também. dona Carmen, nossa guerreira também da ABAME. Dona Carmen, ó, senhora guerreira. Jean, um beijo, querido. Jean, nosso militante, nosso guerreiro, comandante, né, do lado norte do país, coordenador desse projeto incrível aí, Teoria Verde. Para quem não conhece ainda, acessa lá, Daia, projeto, né, o Jean, catador de lixo, né, Jean? Vamos falar sério, a gente nasceu para estar ali juntando os resíduos, para não combina, né, meu irmão? Bem-vindo, tá, querido? Uma honra a tua participação. A gente acabou de se emocionar aqui, só para te entender, né, nossas lágrimas aí, uma mulher muito guerreira do nosso município. Hoje a gente abrindo a nossa quarta Ecolive com a presença do nosso primeiro Bendito Ser Mulher, né, doutora Dayana? A Sim, gente vai chegando aí, faltando, estamos juntos, faltando 9 minutos para finalizar. Vamos então finalizar com chave de ouro, falando do que a gente gosta, que é o trabalho voluntário, mais um pouquinho, né? E no momento da pandemia, né? Hoje, a primeira vez que eu vou tocar nesse assunto na live, e a gente não pode deixar de falar, eu que tenho te acompanhado essas semanas em inúmeros trabalhos sociais que linkam, né? Estão ligados aí ao momento de pandemia na questão da ajuda. Então, queria que tu falasse um pouquinho para nós como é que está esse trabalho, como é que vocês estão desenvolvendo, tá? E até assim, de que forma vocês estão lidando com essas questões de não poder trabalhar coletivamente, sendo que a BAME sempre que produz, a gente vê uma produção em grande grupo, está sempre todo mundo muito unido, trabalhando junto. E como é que está sendo nesse momento nas questões de procedência sanitária, né? Que a gente tem que cumprir, né, Daia? sim, E sim. eu sei que é uma advogada que não só fala, tu faz o que fala. Conta um pouquinho pra gente, faltando 8 minutos, então depois quando for a contagem regressiva, eu vou fazer um sinal aqui, tá, Ai, meu Dayana? Deus, não me deixa nervosa. Não, fica tranquila, tá? Tá. Ah, Vai com tudo. Fala pra nós como é que tá sendo esse momento. A quando, coisa tá acontecendo, né? Como é que vocês estão trabalhando, tio? Produzindo tudo isso? quando aconteceu o decreto municipal, que foi em torno se eu não me engano, lá pelo dia 20 de março, em que os estabelecimentos ali no nosso município começaram a fechar, como a maioria das voluntárias da ONG tem mais de 60 anos, todas elas são do grupo de risco. E eu também sou porque eu sou asmática. Então, nós tínhamos decidido, num primeiro momento, suspender as atividades da Casa Rosa. Porque a gente que trabalha e lida com saúde, a gente sabe que a saúde é o nosso maior bem, é o bem mais precioso que alguém pode ter, porque quando se tem saúde, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode trabalhar, a gente pode estudar, a gente pode ser voluntário, a gente pode participar do Dia Mundial da Limpeza, né? Então, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, como eu não queria botar ninguém em risco, eu suspendi as atividades. Depois, a prefeitura fez um contato conosco que estavam precisando de ajuda em relação às máscaras dos profissionais da saúde ali. E pediram para que a gente trabalhasse em parceria.
Daí eu conversei primeiro com a minha mãe, porque ela é a costureira lá, e ela já deu aula de corte e costura para outras mulheres, porque a gente já fez vários cursos para as mulheres da comunidade, corte e costura, padaria, cozinha. A gente também tem esse viés social, sabe? De tentar dar para as pessoas, para as mulheres da comunidade, uma outra alternativa de renda. A gente pode fazer isso. A Casa Rosa ela é Capacitação. voltada para isso, sabe? E aí a minha mãe concordou e aí a gente foi conversando aos poucos com as outras voluntárias, mas de uma forma que a Casa Rosa não ficasse cheia ou lotada, enfim, porque a nossa ideia era continuar sem botar as pessoas em risco, mas podendo retornar às atividades aos poucos. Então a gente começou assim, no começo, para ajudar a saúde, né? Que tinha pedido a nossa ajuda para a produção, a confecção das máscaras. Então, quando eu fui levar em um dia as máscaras ali na prefeitura, uma colega nossa entrou em contato comigo, porque me viu tirando uma foto com uma máscara azul. E aí me perguntou assim: ah, vocês estão fazendo máscara rosa? Daí eu pensei assim, eu respondi para ela, por enquanto não, a gente está fazendo só as máscaras da saúde, porque são os profissionais que estão ali batalhando por nós, né? Mas aí eu fiquei matutando, tá? Máscara rosa, o que a gente pode fazer? E aí nesse meio tempo começou várias pessoas a fazer arrecadação de ranchos para fornecer cesta básica para as pessoas que estavam sem trabalhar, enfim, estavam passando por uma situação de vulnerabilidade. Daí eu fiz uma conexão do pedido da máscara rosa com a questão do alimento. Então, depois de uma semana que a gente estava produzindo as máscaras da saúde, eu cheguei para minha mãe, para as voluntárias que estavam lá, e propus assim, poxa, o que vocês acham? Será que dá para a gente fazer uma campanha trocando uma máscara rosa por 1 quilo de alimento? Porque, poxa, não sou eu que costuro, eu não tenho trabalho. Primeiro eu preciso saber se quem corta, se quem costura iria se propor, aliás, a fazer esse trabalho. E aí elas pensaram assim, Daiana, eu acho que dá. Aliás, eu só tenho a agradecer, porque essas mulheres nunca falaram não para mim. Se eu chegasse para elas e falasse, vamos se atirar de uma montanha. Elas, beleza, daí vamos se atirar da montanha. Se fosse bom para alguém, elas iriam se atirar da montanha. Daí, não, a gente tinha um tecido rosa e a minha mãe, ela tirou o molde, fez como estava sendo feito para a saúde. E no mesmo final de semana a gente lançou a campanha. Uma máscara por 1 quilo de alimento. E a máscara rosa, para que houvesse a identificação do trabalho que a ONG faz. E aí eu pensei assim, poxa, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão aderir? E aí eu tive uma resposta assim que eu não imaginava, que o pessoal da ONG não imaginava. Porque muita gente começou a aderir, sabe? O controle que a gente fez para não ter muitas pessoas dentro da Casa Rosa, quando a gente viu, não parava de chegar gente na Casa Rosa querendo trocar o alimento pela máscara. As pessoas queriam ajudar no projeto. Elas queriam não só a questão da máscara, mas elas sabiam que isso eu tenho muita felicidade assim de falar, porque se teve uma coisa que eu ouvi nesse ano de pessoas que participaram do projeto do Saúde da Mulher por Inteiro, que eu ouvi ano passado. 24 segundos, Daia. Desculpa. Manda um beijo para todo mundo aí. Beijo para todo mundo que está nos escutando, nos ouvindo, enfim. Quer continuar? Quer continuar? Quer continuar um pouquinho? Se tiver gente para ouvir, eu posso continuar. Vai encerrar, a gente continua mais um pouquinho, né? Sempre continuamos, né? Ó,